Posso ficar com o que sobrou, senhor? Mas quando o milionário olhou em seus olhos, um milagre aconteceu sob o brilho fraco de lustres em forma de estrelas congeladas. O zumbido da riqueza sussurrava por cada canto do Le Pavon, o restaurante mais exclusivo, aninhado no coração pulsante da cidade. Era uma noite envolta em uma quietude aveludada, quebrada apenas pela suave elegância de um piano serpenteando pelo ar. Cada mesa era um reino silencioso de poder e prestígio, iluminado por velas e coroado por cristais. No canto mais distante, escondido atrás de um arranjo de orquídeas e sombras, estava John Maxwell, 48 anos, magnata da tecnologia, bilionário e viúvo. Seu terno Armani era feito sob medida com perfeição. Seu relógio de platina captava lampejos de luz, mas nenhum deles conseguia cobrir o vazio em seu peito. Ele olhou fixamente para o lacaio intocado à sua frente. Seu aroma era rico e convidativo, embora pudesse muito bem ser poeira à sua frente. A cadeira vazia ecoava mais alto do que qualquer som. No quarto, seus dedos apertaram levemente, em volta da haste de uma taça de Bordeaux, o redemoinho vermelho dentro, dançando como um fantasma. 10 anos se passaram desde o acidente, desde que sua esposa, Lillian, e seu filho de 3 anos, Caleb, desapareceram do mundo no esmagamento de metal retorcido e vidro quebrado. Desde então, John preencheu sua vida com silêncio, rotina e um império de distrações. Ele levantou a taça lentamente, como se o peso dela contivesse memórias. Mas assim que ele a levou aos lábios, uma voz quebrou o ar ao seu lado, suave, tremendo, inesperado. Posso comer suas sobras, meu senhor? John congelou, virou a cabeça bruscamente e se viu olhando para uma jovem em pé ao lado de sua mesa. Ela não podia ter mais de 19 anos. Seu cabelo loiro estava preso em um coque frouxo e bagunçado, com mechas caindo em cachos cansados. Seu casaco era de lã, agarrado aos ombros contra o frio do início do outono. Em seus braços havia um bebê de talvez 7 ou 8 meses enrolado em um cobertor desbotado. Os olhos da criança, arregalados e luminosos, estavam fixos no monte de purê de batatas e fatias de carne ainda fumegantes no prato de John. A voz da garota tinha sido quase um sussurro, mas de alguma forma cortou o silêncio do restaurante como uma corda de violino estalando. John piscou como se estivesse acordando de um longo e profundo sono ao redor dele. O quarto parou. Os garfos pararam no ar. As conversas se arrastaram em um silêncio atordoado. Um garçom começou a se aproximar, a preocupação já franzindo a testa, mas John levantou a mão. Sutilmente, o gesto era pequeno, mas autoritário. Ele estudou o rosto dela. Não havia vergonha em sua expressão, nenhum indício de manipulação ou busca por piedade, apenas exaustão e algo mais profundo, uma ferocidade silenciosa, uma necessidade não por si mesma, mas pela pequena vida que segurava perto do peito. Ela segurava a criança com o tipo de devoção protetora que despojava tudo mais do momento em que ela não estava implorando, ela não estava roubando, ela estava sobrevivendo. A garganta de John se apertou, a vela entre eles tremeluziu naquele instante. Algo mudou dentro dele, não uma grande epifania, ainda não, mas um murmúrio, uma faísca, e embora ele não soubesse disso naquele momento, aquela única pergunta desmantelaria as paredes que ele passara uma década construindo e o levaria em direção a uma redenção que ele nunca buscou, através de um amor que ele nunca esperou. Ele ficou lá por um longo momento, congelado, seu olhar fixo na garota como se o resto do mundo tivesse se desfeito. Em ruído de fundo, seu cabelo loiro estava despenteado, caindo em ondas desgrenhadas ao redor de seu rosto e ombros, os fios captando o brilho da luz da vela como ouro quebrado. Seu casaco mal cobria seu corpo, mangas muito curtas, o tecido gasto e fino nos cotovelos. Em seus pés eram um par de tênis esfarrapados, encharcados na sujeira da cidade e quase rasgando nas costuras, mas não foi sua aparência que fez John prender a respiração. Foram seus olhos. Eles não imploraram, eles não vacilaram, eles o seguraram sem vacilar, cheios de algo muito mais forte que o desespero, defesa, dignidade e uma tristeza silenciosa, quase insuportável. Havia uma espécie de coragem em sua expressão, o tipo que uma pessoa só forja quando não tem mais nada a proteger, exceto a vida frágil que carrega. Ela não estava pedindo por si mesma, ela estava pedindo por seu filho. John hesitou por mais um segundo, como se algum fio invisível estivesse sendo esticado entre eles. Então, com um leve movimento, ele empurrou o prato para frente. Pegue, disse ele suavemente, quase para si mesmo. Ela não mergulhou na comida, ela não a devorou como alguém faminto.
Em vez disso, com uma reverência que o atingiu com mais força do que qualquer grito poderia ter, ela enfiou a mão na bolsa pendurada no ombro e tirou um pequeno quadrado de pano limpo, embora desfiado nas bordas. Ela cuidadosamente embrulhou o purê de batatas e o fatias restantes de carne dentro, dobrando os cantos como se estivesse preservando um tesouro. Não sobras, então. Ajoelhando-se gentilmente sobre um joelho, ela embalou o bebê mais perto e pegou uma pequena colher de plástico do bolso do casaco. John observou sem piscar enquanto ela pegava uma porção modesta da comida quente e soprava suavemente antes de ir guiando a colher até a boca do bebê. A criança abriu instintivamente seus pequenos lábios, separando sua língua, alcançando o momento em que o purê de batatas tocou sua língua. Ele arrulhou um som suave e gorgolejante, de alegria tão pura que fez os dedos de John se enrolarem na borda da mesa. O rosto do bebê se iluminou ao brilho da luz de velas, suas mãos gordinhas dando tapinhas no peito da menina, um sorriso florescendo em suas bochechas redondas como um nascer do sol após uma longa noite congelada. Era o tipo de sorriso que John não via há anos. Desde seu próprio filho, algo ficou preso em sua garganta. Ele desviou o olhar apenas por um segundo, tentando limpar a névoa repentina de sua visão, mas seus olhos se voltaram assim que o bebê soltou outro suspiro feliz, como se o calor de uma colherada fosse suficiente para enchê-lo de alegria. A menina não disse nada. Ela simplesmente continuou alimentando-o, uma colherada de cada vez, com infinita paciência. Suas mãos estavam firmes, sua respiração estava calma. Ela nem uma vez olhou ao redor para ver quem poderia estar julgando ela, ou quais opiniões estavam se formando no mar silencioso de ricos espectadores. Ela estava lá por um único motivo: alimentar seu filho. O coração de John se contorcia em seu peito lenta e profundamente, como algo velho acordando de um coma. Não era pena, não era caridade, era a verdade inegável de que ele estava testemunhando algo sagrado, um tipo de amor que não podia ser comprado, substituído ou mesmo totalmente compreendido por aqueles que nunca sentiram perda quando o bebê parecia cheio. A menina cuidadosamente colocou o embrulho de pano em sua bolsa, ajustou o cobertor ao redor do corpo da criança e se levantou. Ela olhou mais uma vez para John, assentindo levemente, não como se para agradecê-lo, mas como se para reconhecer algo não dito entre eles. Então ela se virou e foi embora, serpenteando pelas fileiras de leões brancos e mesas para a noite fria, além das portas de vidro. John permaneceu sentado, incapaz de se mover, olhando para o local onde ela estivera. A vela na mesa tremeluzia suavemente, lançando ondas suaves de ouro e sombra sobre o vinho intocado, à cadeira vazia, o mundo que ele conhecera. Então antes ele podia racionalizar ou analisar, ou se convencer do contrário. Ele não se levantou apressadamente, não dramaticamente, apenas silenciosamente e com um propósito. Ele colocou o guardanapo na mesa, acenou uma vez para o garçom atordoado que pairava por perto e seguiu a garota pelas pesadas portas do restaurante para a noite. Ele ainda não entendia o porquê, apenas que tinha que John seguir à distância, seus passos abafados contra a calçada silenciosa. O barulho da cidade desapareceu atrás dele, enquanto a garota deslizava por um beco estreito, segurando o bebê contra o peito como um escudo frágil contra o mundo. Ela se movia rápida, mas cautelosamente, como se cada sombra pudesse engoli-la por inteiro. Ele não sabia por que ele seguiu, apenas que algo mais profundo do que a curiosidade o puxava. Não era pena, era reconhecimento. O beco se abria para um estacionamento em ruínas, ladeado por prédios de tijolos, carros abandonados parados como fantasmas. Mas um velho sedã da Marinha, amassado, era diferente. Era habitado, as janelas estavam embaçadas, a tinta estava descascando, mas era um abrigo. Ela caminhou até ele sem hesitação, abriu a porta dos fundos e cuidadosamente se acomodou com o bebê. Um cobertor fino serviu de colchão. Ela embalou a criança em seus braços, sussurrando algo que só a criança podia ouvir. Então sua voz se elevou suave e trêmula para uma canção de ninar. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. John permaneceu nas sombras, paralisado. A mão do bebê agarrou sua gola, olhos tremulando enquanto a melodia o envolvia como uma colcha quente. O cenário era sombrio, mas o amor inegável. Ele deu um passo à frente. Algo deve tê-la alertado. Ela se virou assustada. Seus olhos se encontraram. Me desculpe, ele disse, mãos levantadas em paz. Eu só queria ver se você estava bem, você me seguiu. Ela disse cautelosa.
Sim, eu segui ela. Não correu. Ela não chorou. Ela apenas olhou para ele pesando o estranho nas roupas. Caras, eu vi como você alimentou seu filho. John disse. Eu nunca vi nada parecido. Eu precisava entender depois de uma pausa. Ela disse baixinho. Seu nome é Noah. Eu sou Emily. Noah. Ele repetiu 8 meses. Ela assentiu. Ele adora purê de batatas. A voz de John baixou tanto meu filho. Emily piscou e naquele instante algo mudou ela. Não bisbilhotei, apenas ouvi com aquela rara quietude de alguém que conheceu o luto em primeira mão. Eu estava estudando para ser enfermeira, ela disse então. Eu engravidei, o pai desapareceu, meus pais me renegaram. Estou sozinha. Desde então, ela falou claramente, sem amargura. Moramos neste carro por 2 meses. Eu limpo casas, sirvo mesas quando posso. John olhou para o veículo, o cobertor usado, as roupas de bebê empilhadas como tesouros no canto. Eu posso ajudar. Comida de hotel, o que você precisar? Ela levantou a mão. Não, eu não estou pedindo dinheiro. Surpreso, ele perguntou. Então, o que você quer? Emily olhou para Noah e disse suavemente: só um dia. Um dia em que ele esteja aquecido, cheio e seguro, só isso. As palavras o atingiram com mais força do que qualquer exigência. A luz da rua tremeluziu acima deles, lançando um tom âmbar sobre o rosto dela. Com aquele brilho, John viu algo familiar. Os olhos dela, os olhos de sua falecida esposa, não exatamente, mas perto o suficiente para quebrar algo dentro dele, o jeito como Emily agarrava seu filho, o jeito como ela permanecia alta com nada, além de amor como armadura, isso mexeu com algo nele, algo que tinha sido enterrado com sua esposa e filho. Ele deu um passo para trás, repentinamente instável. Obrigado, ele disse. Emily franziu a testa. Por quê? Por me lembrar que eu ainda tenho um coração. Ela não disse nada, apenas embalou Noah com mais força, retomando a canção de ninar. John ficou ali por mais um tempo, a música serpenteando pela noite como uma tábua de salvação, e embora Emily não sorrisse, ela também não fechou a porta, e isso de alguma forma foi tudo daquela noite em diante. John não conseguia se livrar da imagem da garota com os sapatos quebrados e do bebê com um sorriso de purê de batatas, não importava quantos e-mails ele folheasse, ou reuniões do conselho das quais participasse, seus rostos permaneciam com ele, lembretes silenciosos de que em algum lugar na mesma cidade onde as pessoas bebiam vinho de $8.000, uma mãe e seu filho estavam sobrevivendo apenas de gentileza e resiliência. Ele nunca mais falou com ela. Não imediatamente, em vez disso, ele começou a agir silenciosamente e precisamente da maneira como havia construído sua fortuna. Ele encontrou o carro dela novamente estacionado atrás de um estacionamento abandonado da igreja, sem se aproximar, sem se intrometer. Ele deixava pequenos pacotes perto do veículo de manhã cedo, antes do nascer do sol. Uma lata de fórmula para bebês, um pacote de fraldas, um recipiente lacrado de sopa caseira ainda quente ao toque. Ele agendou uma visita discreta de um pediatra, fingindo fazer parte de um programa de extensão da igreja. Emily não sabia quem o havia enviado. Ela não perguntou, mas quando o médico saiu, ela segurou Noah por mais tempo do que o normal e sussurrou: obrigada, para ninguém em particular. No início, Emily estava cética. Ela havia aprendido a sobreviver esperando decepções, mas esses gestos silenciosos nunca vinham com bilhetes, nunca vinham com expectativas ou pedidos. Ninguém lhe pedia para sorrir, ninguém lhe pedia para ser grata. Ela simplesmente estava lá, firme, gentil, real. Aos poucos, a suspeita deu lugar a algo mais perigoso: esperança. Então, uma noite, quando o frio de outubro começou a se infiltrar mais fundo na noite, o desastre aconteceu. Noah esteve irritado a tarde toda, recusando-se a comer. Sua testa estava quente, mas ao anoitecer ele estava queimando de febre. Emily tentou tudo que fosse legal: panos, canções de ninar suaves, balançando-o para frente e para trás no banco de trás do carro. Mas seus gritos ficaram mais urgentes, sua respiração superficial e rápida. Ela correu para o pronto-socorro do hospital mais próximo. A mulher na recepção mal olhou para cima. Quando Emily explicou que seu filho precisava de ajuda quando perguntada sobre o seguro, Emily hesitou quando disse que não tinha nenhum. O rosto da mulher endureceu. Estamos com a capacidade máxima, ela disse secamente. Você precisará esperar ou encontrar outra unidade. A voz de Emily falhou. Ele é apenas um bebê. Ele está com febre de 40 graus. Ele não está respondendo. Por favor, senhora, não há nada que possamos fazer. Sem uma ingestão adequada, sinto muito.
Emily saiu. Sua respiração ficou turva, o ar congelante. Noah ficou quieto, um silêncio aterrorizante. Ela o abraçou com mais força do que nunca. Seu corpo tremia de frio e pânico. Só havia uma coisa que ela podia fazer. Ela pegou seu telefone antigo. Seus dedos tremiam enquanto ela digitava apenas duas palavras: ajude-nos. Ela não sabia se ele viria, ela nem sabia por que confiava que ele viria, mas 6 minutos depois os faróis varreram o meio-fio, o SUV preto de John freou bruscamente. Ele saltou antes que o motor parasse, seu casaco tremulando ao vento, olhos arregalados de urgência. Ele não falou, simplesmente estendeu os braços. Emily colocou Noah neles e, pela primeira vez, o bebê não resistiu. Sua mãozinha enrolou o dedo indicador de John, fraca, mas intencional, como se reconhecesse algo seguro. John o embalou com surpreendente familiaridade e correu de volta para o hospital sem esperar na fila. Quero um médico agora, disse ele à recepcionista com voz de aço e fogo. Esta criança está com febre crítica, vou disfarçar qualquer suspeita, mas se você deixar passar mais um minuto, eu comprarei este hospital e demitirei cada um de vocês. Eles levaram Noah imediatamente. Emily sentou-se no corredor tremendo de exaustão, com a cabeça entre as mãos. John permaneceu ao seu lado em silêncio quando a enfermeira voltou com as atualizações. Noah estava estável, descansando e seria monitorada durante a noite. Emily exalou um suspiro que não tinha percebido que estava segurando desde o pôr do sol. Ela olhou para John, os olhos vidrados, a voz quase inaudível. Você veio? Ele assentiu, claro. As lágrimas rolaram antes que ela pudesse contê-las. Ela se inclinou em direção ao peito dele, arfando de alívio e algo mais profundo. Dor, talvez, ou liberação. Sua cabeça descansou contra seu ombro e John, sem hesitar, a abraçou. Ele não pediu para ela se acalmar. Ele não pediu para ela se explicar. Ele apenas a abraçou enquanto as horas silenciosas da noite passavam do lado de fora daquelas paredes fluorescentes estéreis. Foi a primeira vez que Emily se deixou desmoronar desde que se tornou mãe, e para John foi a primeira vez em 10 anos que abraçar alguém não parecia traição. Eles não falavam de amor, eles não definiram nada naquela noite, mas algo mudou irrevogavelmente naquele momento, no constante batimentos cardíacos do homem que um dia jurou nunca mais se importar e na respiração da garota que só soube como sobreviver, não porque ele a resgatou, mas porque finalmente ela não precisava ser forte sozinha. Tudo começou com uma foto levemente borrada tirada à noite de John Maxwell saindo de um pronto-socorro com um bebê nos braços e uma jovem logo atrás. Em poucas horas, inundou as redes sociais, blogs e manchetes de tabloides sobre bilionários da tecnologia, resgate noturno, mãe adolescente e o magnata. A internet explodiu. A identidade de Emily não permaneceu privada por muito tempo. Um formulário de admissão hospitalar vazado confirmou seu nome. Então vieram os comentários, ondas de especulação, julgamento e crueldade. Alguns elogiaram John, chamando-o de compassivo, generoso, outros foram cruéis. Ela é uma interessante. Isso foi planejado. Que tipo de homem se envolve em algo assim no apartamento que John havia arranjado para ela e Noah? Emily sentou-se na escuridão, a única luz de seu telefone. Cada toque trazia mais veneno, cada manchete, mais vergonha. Seu peito apertou suas mãos, tremeu. Ela desligou a tela, com medo. A luz sozinha poderia tocar seu filho com o mesmo veneno que Noé agitou em seu berço. Ela se levantou e gentilmente colocou a mão sobre seu peito, acalmando-o. Então ela se sentou novamente na beira da cama e olhou para o chão. Até de manhã, quando John entrou, ele sabia que algo havia mudado. A postura de Emily estava fechada, sua expressão distante. Eu não posso fazer isso, ela disse. Eu não quero que meu filho cresça em meio a escândalos. Eu não quero que ele veja mentiras um dia e se pergunte se elas são verdadeiras. John sentou-se ao lado dela. Você não fez nada de errado, disse ele suavemente. Noah também não. Ela balançou a cabeça. As pessoas não se importam. Elas já decidiram quem eu sou. A voz de John se firmou. Então, deixe-me dizer a elas quem você realmente é. Naquela tarde, ele ligou para seus relações públicas, sem declarações, sem press release. Ele queria falar abertamente, publicamente e sem filtros. Na noite seguinte, ele foi ao vivo na televisão nacional. A configuração era simples, um estúdio silencioso, iluminação suave, sem distrações. O entrevistador perguntou. Nada chocante, apenas deu a ele espaço para falar. John começou não com Emily, mas com Lillian e Caleb.
Ele contou a história que havia evitado por anos, o acidente, o silêncio, a forma como a dor o esvaziou. Ele falou sobre a ilusão do sucesso e como isso escondia um vazio muito real. Parei de viver no dia em que eles morreram, disse ele, e então falou sobre Emily. Ela não estava procurando caridade, disse ele. Ela nem estava procurando ajuda, ela só queria alimentar o filho e, ao fazer isso, despertou algo em mim. Pensei que tinha perdido para sempre o dele. Voz falhou quando ele acrescentou que ela não tirou nada de mim, ela me deu algo, ninguém mais poderia ter um motivo para se importar novamente, um motivo para respirar. Ele olhou para a câmera. Emily não é uma manchete, ela é uma mãe. Noah não é um acessório, ele é uma criança linda, eu não o salvei, eles me salvaram. A entrevista foi crua, desprotegida e profundamente humana, e funcionou. Na manhã seguinte, a maré mudou online. As conversas mudaram, as pessoas começaram a defender suas mães, compartilharam suas histórias, a monoparentalidade, a pobreza. Enfermeiras se manifestaram explicando quantas meninas como Emily passam despercebidas, as doações começaram a fluir para abrigos. Uma mãe no Kansas iniciou um fundo comunitário para mulheres como Emily. Emily não falou com a imprensa, mas na manhã seguinte ela apareceu na porta da frente de John. Noah se agasalhou contra o frio. Ela não bateu, ele abriu a porta antes que ela pudesse. Seus olhos estavam cansados, mas determinados. Eu não vou embora. Ela disse, se você ainda nos quer, estamos aqui. John não falou, ele se afastou, deixou-os entrar e, pela primeira vez em anos, ele sentiu algo mudar, permanente e pacífico. Uma porta não apenas em sua casa, mas em seu coração se abriu. Uma família inesperada e improvisada havia começado. O apartamento que John alugou para eles não era nada extravagante, modesto para seus padrões, mas quente, ensolarado e silencioso. Tinha 2 quartos, paredes e janelas cinza suave que captavam a luz da manhã perfeitamente. Emily se mudou com nada além de 2 mochilas, um canguru e o peso de alguém que nunca teve um lugar seguro para exalar. Mas em uma semana, aquele espaço começou a parecer vivido em fotos coloridas por Noah, coladas na geladeira, meias pequenas penduradas sobre o aquecedor, o cheiro de loção para bebê e canções de ninar pairando no ar. Eles nunca discutiam o que significavam um para o outro. Não no começo, não havia declarações, sem rótulos, sem cronogramas. Eles simplesmente viviam juntos. John visitava todas as manhãs. No começo era sob o pretexto de fazer o check-in, trazendo compras ou um pacote de fraldas, mas logo se tornou rotina. Ele batia, entrava e Noah se iluminava com reconhecimento, saltando em seu berço ao som da porta. Emily já teria café fazendo seu cabelo preso naquele mesmo coque frouxo e gracioso, e eles compartilhavam histórias de café da manhã. John aprendeu a segurar uma mamadeira no ângulo certo, como esquentar leite sem superaquecê-lo, como trocar uma fralda desajeitadamente no início, depois com uma confiança que surpreendeu até a ele. Percebeu o ritmo do choro de Noah, entendeu a diferença entre fome e desconforto, cansaço e frustração. Uma tarde, enquanto ele embalava Noah para dormir, a mãozinha do bebê agarrada à sua camisa, John percebeu algo simples, mas sísmico. Ele não queria ir embora, nem depois do cochilo, nem depois da próxima hora, ele queria ficar. Emily também notou o jeito como John se demorava, como ele ouvia os balbucios de Noah como se fossem sinfonias. Ele nunca tentou impressionar ou controlar. Ele simplesmente aparecia dia após dia com mãos e olhos silenciosos que antes eram ocos, mas agora estavam lentamente se enchendo de luz. Ela nunca conheceu um amor que não pedisse nada em troca, mas ela nunca conheceu um homem que simplesmente estivesse presente, não para consertá-la, não para possuir sua história, mas para caminhar ao lado dela nas horas suaves, entre as mamadas e os banhos. Um novo tipo de conexão se formou. Não era o tipo de amor ardente que o mundo romantizava, era mais lento, mais profundo, nascido, não da paixão, mas da persistência. Uma noite, depois que Noah finalmente adormeceu, Emily e John sentaram-se na varanda em silêncio, um cobertor estendido entre eles. A cidade abaixo brilhava em ouro e azul, mas nenhum deles olhou para baixo. John se virou para ela, sua voz gentil quando perdi Lillian e Caleb. Pensei que parte de mim tivesse morrido com eles, a parte que queria se importar, pertencer, ser necessária. Emily olhou para ele, olhos brilhando ao luar. Você não o perdeu, ela sussurrou, apenas esperou. Eles não se beijaram naquela noite, eles não precisavam. O momento se estendeu entre eles como uma promessa não dita, mas profundamente compreendida. E naquele momento, Emily sorriu, não o tipo de sorriso que ela dava. Enfermeiras por educação ou Noah por reflexo. Este era só para ele, completo e raro.
Pela primeira vez em anos, John sorriu de volta. Um sorriso verdadeiro, silencioso, suavizado pela cura, iluminado por dentro. Eles ainda não eram amantes, eles ainda não eram uma família, no nome, mas eram algo mais forte, duas pessoas que foram quebradas pela perda e encontraram uma na outra, o lento e constante começo de um lar. Chegou uma tarde, em um envelope branco simples preso embaixo da porta do apartamento, como uma rajada de vento inesperada. Emily olhou para ela por um longo tempo antes de abri-la suas mãos, tremendo levemente enquanto ela desdobrava a carta por dentro. A caligrafia era familiar, firme e organizada, e inconfundivelmente. De sua mãe havia apenas algumas linhas, nenhum grande pedido de desculpas, nenhum por favor. Dramático, apenas palavras simples escritas, a tinta que pareciam pressionar muito força na página. Se ainda há uma chance de conhecer meu neto, eu gostaria de tentar. Emily sentou-se à mesa da cozinha por mais de uma hora. A carta amassou suavemente em suas mãos, enquanto Noah brincava por perto com sua pilha de blocos coloridos. Ela não chorou. Ela não ficou com raiva, mas o silêncio que preenchia a sala era denso o suficiente para sufocar. Quando John chegou. Naquela noite, ele a encontrou no mesmo lugar. Ela escreveu. Emily disse baixinho sem olhar para cima. Ele caminhou, pegou a carta e leu. Então ele a colocou na mesa e sentou-se ao lado dela. No que você está pensando? Ele perguntou. Eu não sei. Ela admitiu. Faz quase 2 anos desde a última vez que falaram comigo, desde que me disseram que eu não era mais filha deles. John assentiu lentamente. Você não deve nada a eles. Emily se virou para ele com os olhos nublados de incerteza. Mas Noah, ele não merece saber de onde ele vem, mesmo que esteja quebrado. John fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não o deixe crescer com o mesmo vazio que você teve. Deixe-o ter a chance de perdoar ou não, mas deixe-o escolher. 3 dias depois, eles dirigiram até a cidade que Emily chamava de Lar. Um trecho sonolento de colinas verdes e estradas estreitas onde cada rosto parecia se lembrar do passado um pouco bem demais. A casa de seus pais ficava no final de uma entrada de cascalho. A tinta branca desbotava levemente a varanda. Balanço ainda rangia ao vento. Emily ficou do lado de fora por vários longos momentos. Noah em seu quadril, suas pequenas mãos segurando seu suéter. John ficou ligeiramente atrás dela, oferecendo apoio silencioso, mas deixando que ela a guiasse. A porta da frente se abriu lentamente. Uma mulher saiu, feições marcantes de 50 e poucos anos, suavizadas pelo tempo e pela tristeza. A mãe de Emily, por um instante, ninguém se moveu. Então, com uma respiração trêmula, sua mãe deu um passo à frente. Seus olhos pousaram em Noah e depois em Emily, e eles se encheram instantaneamente de lágrimas. Eu não era forte, ela sussurrou com a voz falhando. Eu estava com medo do que as pessoas pensariam de perder a versão de você. Eu pensei que eu criado e eu te perdi de qualquer maneira. Emily não disse nada, seus lábios se separaram levemente, sua mandíbula se apertou, seu pai apareceu, atrás de sua mãe, mais velho do que ela se lembrava, suas mãos cruzadas nervosamente na frente dele. Ele olhou para seu neto como se estivesse vendo algo sagrado. Noé estendeu a mão sem saber a história, não se importando, apenas curioso, e isso de alguma forma quebrou tudo. Sua mãe quebrou, dando um passo à frente, braços abertos, mas incerta. Posso eu abraçá-lo? Emily hesitou apenas por um momento. Então, lentamente, ela colocou Noah nos braços de sua mãe. A mulher mais velha o agarrou como se estivesse tentando segurar o próprio tempo. Ela soluçou baixinho, sussurrando coisas para o menino, que olhou para ela com admiração inocente. John observava de lado, seu peito estava apertado. Ele não fazia parte daquele momento, mas foi testemunha de seu poder. Quando Emily finalmente deu um passo à frente e envolveu seus braços em volta de sua mãe. A varanda parecia respirar. O passado não havia desaparecido, mas havia sido suavizado. O perdão não foi um raio, foi um nascer do sol lento. Naquela tarde, as 3 gerações sentaram-se ao redor da velha mesa da cozinha, onde Emily costumava comer cereal antes da escola. Sua mãe servia chá. Seu pai balançava Noah gentilmente em seu joelho, e pela primeira vez em anos houve risos naquela casa. Emily encontrou o olhar de Jota do outro lado da sala, e ele sorriu. Ela murmurou 2 palavras simples, obrigada. Ele balançou a cabeça, sorrindo de volta. Não, sussurrou para si mesmo, um agradecimento quase inaudível por voltar para casa.
Um ano depois, o mundo havia mudado, mas apenas nas formas que importavam. O barulho havia desaparecido, as manchetes haviam sumido. Em seu lugar havia algo muito mais silencioso, muito mais poderoso. Uma vida. Era uma tarde brilhante de primavera. Quando voltaram ao parque, o mesmo parque onde tudo começou, a brisa soprava suavemente entre as árvores e a luz dourada do sol banhava o campo aberto com um calor que parecia uma bênção. Não havia arcos florais imponentes ou fotógrafos se acotovelando pela foto perfeita, apenas um pequeno grupo de amigos próximos, um pano de linho branco estendido sob um velho carvalho e um humilde arco de madeira envolto em era e fita. No centro de tudo estava um garotinho com um colete azul marinho novo e gravata borboleta combinando. Noah, agora com quase 2 anos, segurava uma pequena caixa de veludo com as duas mãos enquanto cambaleava pela grama, determinado a entregá-la ao homem que esperava a poucos passos de distância. John estava lá, não com um terno de grife, mas com um macio blazer cinza que Emily uma vez lhe dissera que o fazia parecer quase humano. Seu cabelo estava mais comprido agora, com fios prateados. Ele não se preocupava mais em esconder seus olhos antes nublados pela tristeza. Agora brilhavam com algo muito mais raro do que riqueza, esperança quando Noah o alcançou. John se ajoelhou e pegou a caixa delicadamente de seus dedos minúsculos. O menino olhou para cima e riu, então cambaleou de volta para a beira da clareira, onde Emily estava descalça na grama, seu vestido branco esvoaçando na brisa. Ela nunca estivera mais bonita, não por causa do vestido, não por causa do sol atrás dela, mas por causa da vida em seus olhos, o tipo de brilho que só cresce depois de sobreviver à escuridão. John deu um passo à frente, caixa na mão, e se ajoelhou por um momento. O vento pareceu parar, como se o próprio mundo tivesse parado para ouvir. Ele olhou para ela, sua voz firme, mas carregada de emoção. Você não pediu nada, ele disse suavemente. Você não implorou, você não esperava, você apenas apareceu na pior noite da sua vida e me deu a chance de lembrar como se fosse necessário para estar vivo. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, elegante e discreto, escolhido não pelo preço, mas pela maneira como ficaria na mão dela quando segurasse o filho deles. Você não pegou minhas sobras, Emily, ele sussurrou. Você me deu tudo o que eu não sabia que estava perdendo. Você me deu família, você me deu amor, você me deu um futuro. Ele fez uma pausa, lágrimas brilhando em seus olhos. Você quer se casar comigo? A mão de Emily voou para a boca, seus olhos se encheram de lágrimas antes que a primeira lágrima pudesse cair. Ela assentiu uma vez, 2 vezes, e então caiu de joelhos na frente dele, rindo em meio às lágrimas enquanto sussurrava. Sim! Eles se abraçaram com os braços entrelaçados como peças de um quebra-cabeça há muito perdido e finalmente encontrado. O ministro começou a cerimônia, simples e curta, enquanto Noah brincava com os pedais no chão, ocasionalmente olhando para cima como se tentasse entender o que deixava os adultos tão emocionados. Mas foi durante os votos, assim que John prometeu amar não apenas Emily, mas o filho que os uniu, que Noah se aproximou e envolveu seus braços em volta. A perna de John. Papai! Ele gorjeou e de repente o parque inteiro prendeu a respiração. John olhou para baixo, os olhos úmidos, e inclinou-se para pegar o menino, segurando-o com um braço e Emily com o outro, e sussurrou. Eu te amo, filho. Naquele abraço sob o sol, sem plateia, apenas alguns amigos e o céu, tudo que antes havia sido quebrado parecia inteiro novamente. John não havia resgatado uma jovem mãe, ela o havia resgatado da dor, do isolamento de uma vida tão polida e vazia que quase o engolira por inteiro, e no lugar da solidão uma nova família havia nascido, não de sangue, não de planejamento, mas de um sussurro, uma pergunta e um prato de purê de batatas. Eles não eram perfeitos, não precisavam ser, estavam juntos e isso finalmente foi o suficiente. E assim, de um único sussurro em um restaurante de luxo, uma história de amor, redenção e segundas chances se desenrolou. O que começou como um pedido de sobra se tornou uma jornada que redefiniu o que significa ser uma família. John não apenas abriu seu coração, ele abriu sua vida. Emily não apenas sobreviveu, ela encontrou um lar e o pequeno Noé, antes embalado nos braços de um estranho, agora caminha ao lado de um pai que o escolheu não pelo sangue, mas por amor, porque às vezes o mais extraordinário, histórias inesquecíveis nascem dos momentos mais silenciosos. Se esta história tocou seu coração, te fez sentir, te fez ter esperança, ou até mesmo te fez chorar, não se esqueça de curtir, compartilhar e, o mais importante, se inscrever no Soul Steering Stories.
o canal onde cada história é feita para curar sua alma e te lembrar que a compaixão é o milagre mais poderoso de todos. Nos vemos na próxima história.